Você conhece a história do José do Gênesis, filho de Jacó? Você já ouviu a expressão José do Egito? Pois bem, é sobre ele que eu quero falar nesse vídeo, que será a introdução de uma série de vídeos que pretendo que nós venhamos extrair lições para a nossa vida, o que podemos aprender de prático para a nossa vida, baseado na história do José do Gênesis. Você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Você que gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, com parente, com amigo, com outras pessoas, para que esse vídeo ele alcance um número maior de pessoas. Também, se você quiser continuar tendo acesso aos novos vídeos do canal, clique no sininho para que você receba a notificação cada vez que adentrar um vídeo novo no canal. Então vamos continuar aqui. Hoje é a introdução do assunto sobre o José do Egito. José do Gênesis, tão conhecido como José do Egito. As lições que podemos extrair, o que podemos aprender com o José do Egito. Mas para iniciar essa série de vídeos, eu não poderia deixar de trazer uma introdução. Esse primeiro vídeo é a introdução do assunto, e nos próximos vídeos então nós falaremos sobre as lições que nós extraímos na história de José. Então, se você quer entender as lições que nós podemos aprender com José, você deve continuar acompanhando cada vídeo que será postado no canal. Então, quero ler um texto da Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 37, no capítulo de número 37 do livro de Gênesis, no versículo de número 3, está escrito bem assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. O texto que nós estamos lendo aqui, que eu li, que foi lido, ele fala sobre a preferência de Jacó sobre José. José era o 11º filho de Jacó. Jacó tinha um especial carinho por José. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jacó, ele amava Raquel. Quando ele conheceu Raquel, ele amou tanto ela que ele se dispôs a trabalhar 7 anos para Labão, para o seu sogro, 7 anos em troca de poder casar com Raquel. E a Bíblia vai dizer que Labão enganou Jacó. Jacó trabalhou 7 anos, ao findar dos 7 anos, Labão lhe entregou, ao invés de Raquel, lhe entregou Lia, a filha mais velha. E a Bíblia também vai dizer que Jacó, mesmo assim, ele casa com Lia, mas ele não desiste do amor que ele tinha por Raquel. E ele trabalha mais 7 anos para poder ter esta realização, esse sonho, esse sentimento realizado de casar com Raquel. E a Bíblia vai mostrar que Lia deu 6 filhos a Jacó. Lia concebeu muitos filhos a Jacó. Mas a Bíblia também vai dizer que Raquel não concebia. Ela tinha um ventre infrutífero, ela não conseguia conceber filhos a Jacó. Mas Jacó tinha um amor muito especial por Raquel. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus abriu o ventre de Raquel. Como assim? Concedeu a Raquel que ela pudesse gerar um filho a Jacó. E esse filho era José. Então, tamanha a expectativa de Jacó com Raquel, tamanho o desejo, o sentimento por Raquel, gerou-lhe uma certa importância de predileção a José. Então a Bíblia vai mostrar que José, desde pequeno, ele demonstrava uma certa preferência do seu pai para ele. A Bíblia vai mostrar no texto que a gente leu que o Jacó fez inclusive uma túnica colorida, distinguindo
José dos seus irmãos, mostrando a sua preferência sobre aquele rapaz. Mas algumas coisas a Bíblia vai nos mostrar na história de José, e isso que é muito lindo, e aqui é uma introdução, então a gente tem que passar muito breve por toda a história de José. E a história de José, num resumo, a Bíblia vai mostrar que ele era um filho amado do pai, a Bíblia vai mostrar que ele era um filho obediente ao pai, e a Bíblia vai mostrar que José era um rapaz que foi muito perseguido pelos seus irmãos por causa da inveja. E a Bíblia diz que José foi preso, foi vendido, foi preso. Olha só, José foi vendido, foi preso, e aonde ele foi? Ele foi para uma terra estrangeira. Lá nesta terra estrangeira, no Egito, ele foi reconhecido como alguém íntegro. Já na prisão, ele foi reconhecido como alguém. Na casa de Potifar, quando Potifar obteve José como escravo, como empregado, ele foi reconhecido como alguém íntegro. Depois ele cai na prisão, e da prisão a Bíblia vai mostrar que ele acaba se tornando lá na frente um governador do Egito, uma grande autoridade. Então a história de José é muito linda. A história de José vai mostrar um rapaz que tinha convicção do que cria, um rapaz que tinha convicção de quem ele era, e a Bíblia também vai mostrar de alguém sendo traído, mas ao mesmo tempo que foi traído, ao mesmo tempo que enfrentou muitas dificuldades, a Bíblia também vai mostrar um rapaz sendo reconhecido, engrandecido por Deus dentro de uma terra estranha. E os capítulos que vão narrar a história de José, desde o nascimento, dele ser concebido, são do capítulo 30 de Gênesis ao capítulo de número 50, o último capítulo do Gênesis. E uma das coisas que chama muita atenção é que o próprio nome de José vem do hebraico, que é ele acrescenta. Ele, Deus, acrescenta filhos. Por quê? Porque José era o filho preferido de Jacó, mas Deus acrescentou esse filho a Raquel. Raquel clamou tanto a Deus que Deus abriu o seu ventre, Deus gerou, permitiu que se gerasse um filho. Então, nós aprendemos muitas coisas com a história de José, e eu quero já agora esse pequeno vídeo, é uma introdução da história de José, uma explanação muito breve de quem era José, e nos próximos vídeos então eu quero me deter em alguns detalhes da vida de José, que nós podemos aprender algumas coisas de prática para as nossas vidas, algumas coisas do caráter, algumas coisas das atitudes de José. E aí, meus amigos, como vocês estão? Eu estou voltando aqui com mais um vídeo. Demorei um pouquinho, fiquei alguns dias aí desde a última vez que eu prometi uma série de vídeos, mas estamos voltando aí. A gente começou sobre o que podemos aprender com o José do Egito, ou o que aprendemos com o José, conhecido como José do Egito. O que podemos aprender? Vamos entrar aqui no assunto, né? Vamos entrar no assunto. O que aprendemos? O que podemos aprender com José do Egito? Eu quero começar que o primeiro aprendizado que podemos obter com a vida do José do Egito, o José da Bíblia, conhecido como José do Egito, é que a Bíblia vai mostrar. Vamos ler no capítulo de número 41 do Gênesis. Capítulo 41 do Gênesis. Você que tem uma Bíblia, você que não tem, sinalize em algum lugar, aí depois confere, estuda. Talvez você que está vendo se lembre um pouco da história. Quem sabe você acompanhou não faz muito tempo. Houve uma série numa emissora de TV aí falando da história de José, né? José do Egito. Não sei se todos os detalhes que foram narrados, eu não assisti, então não posso dizer, foram fidedignos segundo o que a Bíblia está mostrando, mas eu creio que você entendeu um pouquinho quem foi José. José é filho de Jacó. Eu descrevi no primeiro vídeo um pouquinho, pequenos detalhes, mas no final dessa série eu vou descrever com maiores detalhes a história de José. Mas aqui eu quero falar sobre um dos aprendizados que podemos
obter com a vida de José. E está baseado no capítulo de número 41, versículo de número 11 e 12. Está escrito bem assim, capítulo 41 do livro do Gênesis, versículo de número 11 e 12. E então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes os nossos sonhos. E ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. Olha só. Ele está narrando acerca da interpretação do sonho que eles tiveram. Eles estavam na cadeia, eles estavam na prisão. Vamos usar a expressão conhecida da nossa atualidade. Eles estavam no presídio egípcio. E lá, a Bíblia vai dizer que eles foram presos, não sei por qual motivo. Poderíamos até descrever, quem sabe no final aqui. Mas não vou entrar nesse detalhe. Porém, a Bíblia vai mostrar que eles estavam presos, eles foram funcionários da alta corte, eles foram funcionários no palácio, vamos assim dizer, do faraó, do rei do Egito. E a Bíblia vai dizer que um era o copeiro, o que servia as bebidas do rei, o que servia a comida do rei, e o outro era o padeiro, né, o que fazia, confeccionava o alimento. Porém, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles estavam presos, eles foram presos junto aonde estava José. Lembrando que José fora acusado na casa de Potifar de ter tentado abusar da esposa de Potifar. A mulher tentou seduzir José, José não quis, José fugiu e ela acusou ele de tentar violar a integridade daquela mulher. E ele então foi preso. E lá na prisão, a Bíblia vai mostrar que José ganha confiança do capitão, do guarda, do guardião, do carcereiro, aquele homem que cuidava lá dentro da prisão, os presos. Ele encontrou confiança em José. E ele coloca José como alguém que cuida dos presos. Olha só que interessante, já tem um detalhe aí. Um preso cuidando dos outros presos. Lembrando que José nunca transpareceu ser quem ele não era. Na verdade, ele era identificado como um hebreu, ele era identificado como alguém que tinha uma prática de um hebreu. E, ao mesmo tempo, ele foi ganho por autoestima daquele homem que cuidava dos presos, daquele carcereiro, né? Então a Bíblia vai mostrar que quando José tem sonhos, o sonho das vacas magras e o sonho das espigas secas, a Bíblia vai mostrar que aquele sonho tinha um significado. Faraó teve uma revelação do que aconteceria no futuro. E Faraó trouxe muitas pessoas para interpretar o seu sonho e ninguém conseguiu interpretar. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó, das vacas magras e gordas, das espigas secas e das espigas robustas, bonitas. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Faraó estava lá quebrando a cabeça e não conseguia interpretar ou um intérprete para aquele sonho, a Bíblia vai dizer que o copeiro, né, o padeiro, olha só, vamos lembrar desse detalhe. A Bíblia vai dizer que lá na prisão José interpretou o sonho que eles tiveram, os dois tiveram um sonho na mesma noite. E eles contaram a José. E Deus deu a interpretação para José do sonho. Qual era a interpretação? José mostrou que o padeiro iria morrer, o rei iria executar o padeiro e o copeiro voltaria às suas atividades, voltaria a trabalhar novamente com o rei. E assim aconteceu. E passou um tempo. Olha só, José deu a interpretação. E José disse para eles, olha, quando vocês estiverem lá diante do rei, que se cumprir a revelação que foi interpretada, lembra de mim, hein? Não se esqueçam de mim, se lembrem de mim. Pois bem, o copeiro voltou à sua função de servir o rei, o padeiro também, mas foi executado segundo a própria interpretação do sonho. E a Bíblia vai dizer que o copeiro está lá, passou um tempo, se esqueceu de José. Mas quando surgiu essa situação que ele viu, quem sabe vindo um homem, vindo um mago, vindo um feiticeiro, vindo pessoas diversas, e ninguém interpretava o sonho do faraó, o copeiro então se lembrou daquele rapaz lá da prisão. E aí ele disse, olha, quando eu estava preso,
estava ali conosco um jovem hebreu lá na prisão, servo do capitão da guarda. Olha só, ele já está mostrando que na prisão estava um jovem hebreu e que esse jovem era servo do capitão da guarda. Olha só, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou. Ele estava dizendo que era servo, ele foi servo do capitão lá, do Potifar. O Potifar que, se nós retrocedermos, nós vamos ver que Potifar comprou José, levou José para sua casa. José foi um servo, trabalhou lá dentro, ganhou confiança de Potifar, se tornou um mordomo na casa de Potifar. Só que depois, por causa da falsa acusação da mulher de Potifar, José então foi parar na prisão. E na prisão, José conquistou a confiança do carcereiro. Então, quando o homem diz assim, olha, havia um jovem hebreu, ele está falando sobre a identidade de José. José era um jovem hebreu. Ele não era um jovem egípcio, ele não era um jovem qualquer, ele era um jovem hebreu. E a primeira coisa que eu aprendo com a história de José é que José tinha identidade e tinha integridade. Integridade, meus irmãos, que olha só, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele cai numa terra estranha, longe da sua família, ele cai na casa de Potifar, voltando lá, e lá na casa de Potifar, Potifar vê a honestidade que havia em José, a sinceridade que havia em José, a integridade que havia em José, a ponto de confiar todos os cuidados da sua casa nas mãos de José. E ele tinha tamanha integridade que a mulher de Potifar tentou seduzir José. Eu creio que ela não era uma mulher feia, não, mas tentou seduzir aquele jovem. E aquele jovem disse, não, jamais, não vou pecar contra o meu Senhor e não vou pecar contra o meu Deus. Se fosse nos dias de hoje, alguém diria, não, eu vou fazer debaixo dos panos, ninguém vai saber, eu vou esconder, ninguém vai saber. Nem meu servo, porque ela não vai falar para ele. Mas não, ele tinha fidelidade por causa da integridade de José. E aí José vai preso injustamente novamente. E lá na prisão, José mostrou a integridade que ele tinha. Ele era um hebreu, estava numa terra estranha, mas não perdeu a sua essência, continuava com integridade, com uma índole verdadeira, e ganhou confiança do carcereiro, do guarda lá, o que cuidava dos presos. Diz, olha, você vai me ajudar a cuidar dos presos também, você vai ter a chave da cela. Olha só, um preso ter a chave da cela. E ele cumpria como um bom servo. E quando se cumpriu então a revelação que Faraó mandou chamar José, a Bíblia vai dizer que José chega diante de Faraó e interpreta o sonho. E entrar em outro aspecto também muito importante da vida de José, que é José era um grande administrador em todos os aspectos. Como assim? Vamos ver. Eu quero ler com você Gênesis, capítulo de número 41. Você que quiser acompanhar na sua Bíblia, você que não quiser, né, não tem problema. Mas só ouve, então preste bem atenção nessa leitura, porque isso é muito interessante. Capítulo de número 41, versículo de número 32. O 32 e o 33. E o 32, 33 e 34. Está escrito bem assim. E não será conhecido... e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Vamos continuar lendo então? Melhor. No 35. E também toda a comida destes bons anos que vêm se amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó,
para mantimento das cidades e o guardem. 36. E será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todo o seu servo, no versículo 37. Né? Vamos continuar a leitura? Ela é muito interessante, a gente aprende muito só nessa leitura, sem nenhuma explicação. Então vamos continuar aqui no 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que age o Espírito de Deus? Faraó pergunta para os servos dele: olha, a gente vai achar um homem assim? Acharíamos este homem? E aí, no versículo 39 ele diz: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. E na continuação da leitura a gente vai ver que chega um momento que Faraó nomeia ele a governador, a segunda maior autoridade do Egito. Depois do rei seria a maior autoridade José. E Faraó coloca ainda um nome sobre ele. E esse nome é Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Faraó reconheceu que José era alguém que teria a capacidade de salvar o mundo. Então vamos continuar aqui, trazer algumas lições para as nossas vidas acerca da vida de José. No último vídeo eu falei sobre José, um homem íntegro. José era um homem íntegro, um homem que tinha integridade, ele era completo, não faltava parte nenhuma do seu caráter. Ele era um homem de caráter, ele era um homem fiel, ele era um jovem, né? E um homem que tinha princípios, e esses princípios eles eram inegociáveis. E eles eram imutáveis, por sinal também, inclusive. Por que eu digo isso? Porque José estava dentro, foi vendido, vou frisar novamente, ele foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. Ele era hebreu e ele caiu numa terra egípcia. Lá dentro ele foi vendido ou comprado como escravo, vendido como escravo, comprado como escravo. Lá dentro ele para como um escravo, como empregado dentro da casa de um egípcio. E lá dentro também ele para dentro da prisão por uma acusação falsa. No entanto, a gente vai ver que todas as circunstâncias adversas da vida de José não modificaram o caráter de José. José continuou tendo o mesmo caráter, tendo a mesma identidade, tendo a mesma dignidade, tendo os mesmos princípios. A Bíblia chega a dizer que quando ele trabalhava na casa de Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó, a Bíblia diz que José, tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Por que isso? Porque José não trabalhava para aquele homem colocando a sujeira para baixo do tapete. José não fazia coisa mal feita, não, ele fazia muito bem feita. Ele fazia com muita dedicação, como que estivesse fazendo ao Senhor. E Deus honrou José. José era íntegro. José, as dificuldades que ele enfrentou não mudaram o caráter dele. Ele era alguém que tinha uma personalidade imudada. Uma personalidade que não era mudada facilmente. Então eu aprendo que com José de que o nosso caráter, a nossa integridade, ela não deve mudar de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias elas não podem mudar quem eu devo ser e quem eu sou de verdade. Quando há integridade em mim, tem que haver uma constância dessa integridade. Mas eu vou continuar ali que José, ele era um homem que ele tinha muita sinceridade de essência, de identidade. Ele não mudava, ele permanecia sendo o mesmo. E a Bíblia vai mostrar que José também ele era um grande administrador em vários aspectos. O primeiro aspecto que eu vejo que José era um grande administrador, ele era um grande administrador
das suas emoções. Porque José é um administrador das emoções, ou um exemplo de administrador das emoções. Primeiro, porque a gente vai ver que todas as circunstâncias que José enfrentou, todas as dificuldades que ele enfrentou, todas as áreas. Eu me lembro que eu ouvi uma certa feita um amigo conversando, ele me falou que todas as vezes que ele lia a história de José, ele chorava, porque é uma história muito linda. E às vezes é triste também, porque alguém que enfrentou traições, alguém que era muito apegado ao pai e foi arrancado dos braços do pai, alguém que era muito jovem e foi para uma terra estranha, longe dos cuidados do pai, dos cuidados da mãe, alguém que sofreu muito, foi injustiçado, foi enganado, foi traído, alguém que tinha tudo para ser uma pessoa revoltada com a vida. Mas a Bíblia vai mostrar que José não era assim. A Bíblia vai mostrar que as ações de José eram diferentes. José sabia administrar as suas emoções. Ele tinha a sabedoria de Deus para administrar as emoções. Porque quando nós não temos sabedoria para administrar as nossas emoções, nós fazemos, existe até um dito popular aí na sociedade que é colocar os pés pelas mãos. Quantas das vezes, por não sabermos administrar as nossas emoções, nós tomamos atitudes precipitadas, atitudes erradas, atitudes que nos arrependemos depois, mas que já tivemos elas. No decorrer das emoções, no impulso das emoções, no calor das emoções, circunstâncias que sofremos às vezes na vida, e que se nós não tivermos sabedoria, nós tomaremos atitudes erradas. Mas nós aprendemos uma coisa com José, uma grande lição com José. José era um homem como eu sou, como você que está ouvindo, como você que está vendo. Ele era um ser humano com sentimentos, emoções, um ser humano com sonhos, com objetivos, com perspectivas. E, no entanto, ele sofreu tudo o que ele sofreu. Mas o sofrimento que ele enfrentou não mudou o caráter, a identidade, a integridade de José. E José soube administrar a situação. A administração é você pegar um recurso, administrar é você pegar um recurso, uma certa situação e coordenar a utilização daquele recurso e entender da melhor maneira que se pode usar. E José entendeu assim, ele viu as crises, as adversidades quando vieram na vida dele, e ele soube levar a Deus. Ele soube administrar em Deus, ele soube ter emoções bem administradas pela intelecto também. E nós vamos ver que é tão verdade isso, que quando José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, a história bíblica vai mostrar, te aconselho a ler lá e estudar, que José, quando teve a oportunidade de matar os seus irmãos, de se vingar dos seus irmãos, ele fez um teste com eles, é verdade, mas depois de todo esse período de teste ali, que ele fez com seus irmãos, a gente vai ver que ele já havia perdoado os seus irmãos. E que ele estava com o desejo, o sentimento novamente de rever sua família, não só o seu pai, não só o seu pai, mas seus irmãos também. E a Bíblia vai mostrar que José soube, pelo fato dele saber administrar, ele conseguiu ter atitudes acertadas. Porque, vamos e venhamos, né, meus amigos? No impulso das emoções, no calor das emoções, nós não tomamos atitudes inteligentes. Nós não agimos corretamente, inteligentemente.
mas com razão nós tomamos atitudes acertadas. E José, na sua administração das suas emoções, ele conseguiu ter atitudes racionais. Ele agiu com inteligência. E uma das coisas que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez, foi parar para analisar. Olha só, ele enfrentou tudo que ele enfrentou. Ele já tinha tido sonhos e Deus já tinha mostrado o que faria na vida dele. Ele cria em Deus, ele acreditava em Deus, ele tinha convicção em Deus, ele tinha fé. E pela fé ele conseguia entender que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então quando ele caiu, ao invés dele cair num estado de depressão, ao invés dele cair num estado de ansiedade, ao invés dele cair num estado de desânimo, de desistência, de desistir da vida, ele olhou para o que Deus tinha prometido, ele tomou aquilo como uma meta, como uma promessa, como um objetivo, e ele não desistiu. Ele não quis perder a sua integridade, ele não disse assim, agora porque me traíram, agora porque eu sou escravo, eu vou ser alguém revoltado, eu vou ser alguém que vou me vingar, eu vou ser... Não! Ele enfrentou o problema de uma maneira racional e inteligente. E depois de feito tudo isso, a Bíblia Sagrada vai mostrar que ele foi exaltado. A gente vai ver, o próprio faraó reconheceu ele. E quando ele foi exaltado, então que ele subiu como uma segunda autoridade do Egito, a Bíblia vai mostrar que ele permaneceu um bom administrador. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele traz uma lição. Primeiro, eu entendo que ele foi um bom ou um grande administrador das emoções. Ele administrou suas emoções. E nos traz uma lição para nós administrarmos as nossas emoções. Porque se nós não administrarmos nossas emoções no calor do sofrimento, das dificuldades, das intempéries da vida, porque a vida é feita de batalhas. A vida é feita de obstáculos, a vida é feita de batalhas, às vezes até de derrotas, infelizmente nós enfrentamos, mas nós não podemos desistir. Se nós agirmos no impulso das emoções, nós não teremos atitudes acertadas. Mas se nós tivermos uma administração das nossas emoções, uma administração das nossas atitudes, pensar melhor, raciocinar melhor sobre as circunstâncias, refletir sobre as circunstâncias, refletir o porquê das circunstâncias, nós tomaremos atitudes melhor acertadas, como José tomou. E quando José chegou diante de Faraó, e que teve a oportunidade de interpretar o sonho dele, que teve a oportunidade de ser reconhecido, de ser elevado, a Bíblia vai mostrar que ele não pensou assim, agora eu sou a maior autoridade, eu vou sair vingando todo mundo, vou sair me vingando do que fizeram comigo, vou sair me vingando da mulher de Potifar porque me injustiçou lá na casa de Potifar, vou sair me vingando de Potifar porque ele me injustiçou também e mandou me prender. Não! José saiu dali como uma autoridade. E como uma autoridade, ele exerceu aquilo que ele foi designado. Administrar os recursos daquela nação. Para que não só aquela nação, como o mundo, não enfrentassem fome. Não enfrentassem inexistência de alimento. Ele saiu dali e foi cumprir a sua missão. Havia uma missão sobre a vida de José. Uma das coisas que nós podemos entender, e não faz parte até desse raciocínio que eu quero trazer aqui, mas eu quero abrir com você e refletir, é que nós hoje vivemos num tempo, nós estamos precisamente no ano de 2021, a gente não acredita mais em político algum, a gente não acredita mais em autoridade alguma, porque há muita corrupção, há muito engano, há muitos trapaceando, há muito engano, há muito roubo, há muita mentira e há muita traição do povo. Mas eu vejo na Bíblia que José, a gente pode dizer que ele foi um político e um político honesto. Um grande exemplo de político. Foi um homem que foi cumprir o papel dele, cumprir o que ele deveria cumprir. E ele não usou o poder que ele conquistou para se vingar dos seus inimigos.
Ele não usou o poder que ele conquistou para subjugar as pessoas. Não! Ele utilizou-se da autoridade que ele recebeu para cumprir uma missão. E qual era a missão? A missão que eu creio que foi Deus que colocou na boca do faraó para dizer: seu nome será Zafenate Paneia, Salvador do mundo. Você vai salvar o mundo da fome. Você vai salvar o mundo de um caos. Então José era um grande administrador das emoções. E José também nos traz uma lição de administração financeira. Você que hoje nós vivemos na época do consumo, tudo nos leva a querer consumir cada vez mais. As mídias sociais nos induzem a consumir a cada vez mais. A filosofia do mundo nos induz a consumir cada vez mais. Nós precisamos ter e ter e ter, mesmo quando já temos tudo o que precisamos. Mesmo quando temos o essencial e é necessário, nós precisamos. E quando não temos aquilo além, parece que não temos nada. José vai mostrar que todo o tempo bom que existe, ele existe por um propósito. Quando nós estamos na fartura, nós não devemos gastar aquilo que sobra. Nós devemos juntar o que sobra para que o que sobra sustente os tempos vindouros. A Bíblia vai mostrar que quando ele interpretou o sonho dizia 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. 7 anos vai ter pão e 7 anos vai faltar pão. E o que ele disse? Com a sabedoria que ele tinha de administrar as suas emoções, com a sabedoria que ele tinha, ele disse: olha, nós temos que ter uma administração financeira no Egito. Como assim? Vai haver 14 anos. Desses 14 anos, a metade vai ser de bênção e a outra metade será de inexistência de recursos. O que nós fazemos? Os 7 anos que vai ter muita comida, nem toda comida será consumida, nem toda comida será necessária, vai sobrar. E ao invés de nós colocarmos comida fora, ao invés de nós, vamos lá para o dia de hoje, colocarmos dinheiro fora porque sobrou, a gente vai juntar durante 7 anos. E esses 7 anos vão sustentar 14 anos. Olha só, 7 anos vão eliminar a necessidade em 14 anos. Nós juntamos o que sobra e o que sobra vai sustentar os 7 anos vindouros. Aqui traz uma grande lição para nós. Você que tem recursos, você que Deus coloca recursos na tua mão, você que trabalha muito e muitos recursos chegam até ti. Quem sabe não é tempo de você, ao invés de aquele dinheiro que sobra, procurar alguma coisa para gastar? Quem sabe não é tempo de você juntar? Eu me lembro que em 2019 muita gente estava bem financeiramente e não pensava que viria uma crise. E no entanto em 2020 entrou uma crise por um vírus, muita gente sofreu financeiramente na saúde e não tinha recurso. Perderam seus empregos e o dinheiro que jogaram fora em 2019 não recuperaram em 2020. Quem sabe se tivessem juntado em 2020, quando perderam seus empregos, teriam um recurso. Nem todo mundo teve essa oportunidade, é verdade, não vamos ser injustos, mas muitos tiveram e desperdiçaram. Tendo um bom celular, desperdiçaram em um outro celular mais moderno. Tendo um bom carro, desperdiçaram em um outro carro mais moderno. Tendo recursos que poderiam ter juntado para investir em alguma necessidade, eles gastaram e procuraram o que gastar. Então José já dá um conselho, e o conselho que ele deu para Faraó é o mesmo conselho que vale para todos nós. Nunca gaste tudo que você tem. Administre os recursos que você tem. Administre também as suas emoções. Administre as circunstâncias que você tem enfrentado, para que a administração dos recursos e das situações e das emoções te levem a um futuro de inexistência de necessidades. Isso é o que nós aprendemos e eu quero deixar essa lição. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E você que é inscrito e não é também, dê um like se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo.